Bom dia, hoje iremos entrevistar o João Almeida, diretor da Escola Sérgio Stanislau. E na entrevista de hoje o tema será a violência nas escolas e o reflexo da sociedade. E estamos apresentando o Energia News. Meu nome é Mariana. Meu nome é Mariana. E para começarmos essa entrevista, João, como a família, a criação e o comportamento das nossas referências influenciam as atitudes dos jovens dentro da escola? E a ausência de diálogo em casa pode contribuir para comportamentos agressivos? Bom dia, meninas. Na verdade, sim, sem referência, eu acho que o que a escola reflete é o que a criança está trazendo de fora, está trazendo de casa, está trazendo da rua. Então, nós temos uma família, às vezes, que não se mostra referência, infelizmente, né? As crianças acabam ficando perdidas, nós temos uma sociedade violenta, então a violência vem para dentro da escola, né? Eu acho que assim, 100% dos comportamentos estão ligados ao que essas crianças têm como referência, né? Então, sem referência, Podemos afirmar que o aumento da violência em ambientes públicos e nas escolas é um reflexo da sociedade e das famílias? sim, total. Você vê agora, infelizmente, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, né, do adolescente que matou o pai, a mãe, coisa e tal. Todo mundo achou um absurdo. Nossa, de fato é um absurdo, mas é o reflexo do que a sociedade é, né? O reflexo daquilo que a sociedade propõe. Né? Você acha que não teve gente que falou para ele que ele estava correto? Não quer deixar você fazer, né? Então você tem que punir. Então acredito que a gente está vivendo essa coisa aí da violência de um modo geral, né? E, na sua experiência, quais são os principais fatores que contribuem para a violência dentro do ambiente escolar? E o que tem influenciado o aumento desses casos nos últimos anos? Eu acho que quando a gente fala em escola, e quando a gente fala em violência na escola, assim, tem que falar no plural, né? São violências. Né? Dentro da escola são várias as violências que de repente uma criança está submetida, né? Falta de alguma coisa, mas enfim. Eu acredito que o que mais contribui para que uma criança seja violenta é o ambiente que ela vive. Exatamente. A gente tenta fazer de tudo para que a escola não seja um ambiente violento, né? Mas você percebe que assim, muitas crianças trazem isso de casa, exatamente. Não, minha mãe falou que se me xingar é para eu bater. Né? Minha mãe falou que meu pai falou. Então, e às vezes vem o pai aí, a mãe, e aí você percebe e fala, entendi por que essa criança é violenta. Né? Exatamente, na violência. A mãe falando, eu vou te arrebentar, você vai ver, eu vou te bater, eu vou não sei o que. Sabe? Pode chamar o conselho tutelar, que eu não estou nem aí, eu vou te. Então, quer dizer, trata a criança só na violência. Ué, o que ela vai transmitir? Violência. E o aumento da violência nas escolas, por acaso seria um tipo de guerra silenciosa? Eu acredito que não silenciosa, porque assim, tá muito aí, ó. Só não vê quem não quer. Mariana, é seu nome, né? Mariana, só não vê, não na minha menina. Só não vê quem não quer essa violência. Sabe, tipo, tá mais na cara que nariz o que tá acontecendo. Mas a gente vai fingir que tá tudo bem. Exatamente, que na escola não tem. Eu não vejo uma discussão de fato, né, de ambiente escolar. Vamos falar sobre a violência. Violência de fato, né? Não são pequenas agressões ou transgressões, são violências. A criança que traz a faca porque a outra falou que ia me bater, que ia me matar, eu trouxe a faca para me defender. Gente, tá desse jeito. Né? Aí tudo, mas é coisa de criança. Peraí. Até que ponto? A gente não discute isso
da maneira que é igual quando eu falo do racismo, tem que falar do racismo, que ele é o racismo, ele é crime, ele não fica floreando aquilo ou romantizando aquilo que não é romântico. Né? Ah, ela trouxe a faca, mas é coisa de criança. Não. É violento. É violento porque ela sabe que aquela faca ela vai usar para ferir o outro que se fizer alguma coisa para ela. Então, peraí. Então não é uma coisa de criança, você sabe bem o que está acontecendo. Então, e o pessoal insiste em não discutir esse tipo de coisa. A escola preparada para lidar. Como a escola pode agir na prática de forma a reduzir e evitar a coloca de violência dentro do ambiente escolar? Olha, eu penso que assim, a primeira coisa é fazer os responsáveis, os pais entenderem o que é a escola. O que é a escola? A escola não é a extensão da casa. Porque tem muita gente que acha isso. A escola é a extensão. Não, a escola não é a extensão da casa. A escola é um ambiente educativo. Certo? A educação que a família dá, a escola vem completar isso. Certo? Então, você começa em casa, a escola vem para completar isso. Então, a escola, e aí quando a gente pensa isso, né? A escola, a extensão da casa, a pessoa vem agir aqui como ela age em casa. Exatamente. Então, eu acho que falta isso, entendimento do que é a escola. O que é a escola? Qual que é o papel da escola? Eu acho que quando a galera começar a entender isso aí, eu acho que já muita coisa a gente já e essa violência também, né? Porque assim, crianças são violentas com tudo, tá? Não dá para falar, é criança, vamos com calma, tá? Porque assim, as famílias precisam começar a agir de forma diferente. Não estou falando aqui ser ainda mais violento com a criança, mas falar, poxa, peraí, o que está acontecendo? O que está assistindo? O que está... Sabe? Qual o conteúdo? Exatamente, está vendo o quê? Né? De algum lugar está saindo. Se a mãe fala e eu não ensino, se o pai fala e eu não ensino, onde é que essa criança está aprendendo a ser violenta? Então, é isso que falta. Como a Secretaria de Educação apoia as ações de parceria de orientações relacionadas à prevenção e ao combate à violência das escolas? Eu prefiro falar das escolas, viu? Até porque, assim, ó, eu vejo aí, tem muitas ações nas escolas, eu vejo a escola de vocês mesmo, para mim é uma referência nesse sentido, em todos os campos das ciências humanas eu vejo, né? Então tem a preocupação com a violência, tem a preocupação com a leitura, tem a preocupação com o racismo, com o bullying, com isso e tal, né? Coisa que, assim, no macro a gente não tem. E eu digo isso, eu não estou dizendo isso sendo leviano, não. Eu estive em 2 reuniões com a Secretaria de Educação e eu fiz a mesma cobrança nas 2 e eu não tive resposta de nenhuma. Né? E cobrei teste a teste aqui, ó. E a educação antirracista, como é que é? Como é que vai lidar com isso? Ah, enrola. Nada. Ou então, quer dizer, cada escola que se vire. Né? Porque a gente não tem, e isso eu digo porque eu fiz essa cobrança. A gente não tem esse referencial. A preocupação, de repente, é outra nesse momento. Então, nós aqui devemos nos preocupar com como combater essa violência aqui nas escolas. Né? Eu acho que é isso. Devia ter assim, uma comissão, um comitê de diretores para discutir isso, porque se a gente for esperar... Leva caminhoneiro. Meu Deus do céu. Você acha justo que as pessoas que têm violência nas escolas sejam punidas devidamente? Você acredita que agressores também podem ser vítimas da violência? Eles são. Não acredito não. Eles são vítimas da violência.
que a gente vê aqui muitas vezes. Se chama o responsável por aquela criança violenta, chega uma pessoa ainda mais violenta, né? Falando que vai arrebentar a criança, que vai bater, que pode chamar o conselho tutelar que não está nem aí. Então, como se aquela violência fosse uma educação exatamente. positiva. Eu bato, eu não sei quando outras pessoas, não sei que teoria louca é essa. Ele está sendo violento, aí eu vou bater nele, porque ele é violento. Não, peraí. O pessoal tem isso. Como se bater resolvesse. Usar a violência para Exato. resolver a violência. Gente, até porque eu costumo falar para as crianças aqui, né? Eu falo assim, você tem medo, mas você não tem vergonha, né? Diz o ditado. Porque, gente, acostuma. Apanhar acostuma. Ou, por exemplo, você pega um animal, um cavalo, por exemplo, quando ele emburra lá, ele não vai, não adianta bater. Não adianta. Você tem que agir de outra forma, porque já está acostumado, para ele já aquilo já não. Então, bater numa criança porque ela é violenta, eu não sei que teoria é essa. Né? É tipo apagar fogo com gasolina. Não adianta, não. Só aumenta. E como suas experiências, você já teve algum caso de algum aluno que te impactou sobre as violências? Sempre tem. E quando é criança ainda, né? Mas eu vou só... A gente não pode falar os casos assim, né? Mas eu tenho crianças aqui, né, que são violentas, tá? Muito violentas, mas que a gente desistiu de chamar o responsável. Não, vamos tentar ver o que... Aí a coordenadora vai lá e abraça a criança, aí a vice-diretora vai lá e abraça a criança, aí ela se acalma, essas meninas da limpeza também vão lá, acolhem, porque é isso. Né? Chama a mãe, ou o pai, o padrasto, sei lá, muitas vezes é alguém que nem é nada da criança, mas se sente no direito, porque a mãe deu esse direito, ou o pai deu esse direito, é muito louco isso. Chega aí batendo na criança, xingando tudo que é nome, aí você fala, não chama mais esse responsável. Né? Aí você procura um conselho tutelar também. Outro dia nós precisamos aqui do conselho tutelar por um caso de abandono, né? O conselho tutelar simplesmente falou assim para a vice, chama a polícia. Mas o conselho tutelar não é aquele órgão fiscalizador que está aí para garantir os direitos das crianças. Então, se tem uma criança que está sofrendo abandono, não é o conselho tutelar, é a polícia militar, aí tá bom. Então tem que chamar alguém. Aí a polícia foi levar a criança, passar por todo esse problema de delegacia, não sei o que, sendo que o conselho tutelar podia ter acolhido essa criança, né? Naquela noite, ou levado para um abrigo naquela noite, provisório, e depois resolver a situação. Não. Fez a criança passar por tudo isso, para a delegacia, de madrugada, aí foi acolhida por um outro conselho tutelar. Né? Então, quer dizer, o próprio órgão de garantia de direito é violento para a criança. Né? Não é a polícia militar que tem outras coisas e não está preparada para isso. Não é a polícia militar que vai acolher criança que a mãe abandonou aí na escola e não vem ninguém buscar. É o conselho tutelar, mas não. Você também tem um conselho tutelar que não garante isso às crianças. Então, eu não sei mais o que fazer. Você fica de mãos atadas. Como você vê o decreto com o Congresso endurecimento das penas em casos de violência contra professores nas escolas? Nós estamos no Brasil, né, gente? Sim. A gente não pode esquecer de forma nenhuma que a gente está no Brasil, infelizmente. É até ruim isso, mas é um descrédito, né, que a gente tem com as leis. A gente vê gente aí que está condenada, mas continua cometendo crime, né? Então, assim, professores são diariamente vítimas também dessas violências e se viram.
caso aqui de um pai que ameaçou a professora e eu falei, não, chama ele aqui. Aí eu fui resolver. Porque se você deixar, gente, o professor depois se sente sozinho, não quer mais vir, né? Mas aí tem que vir para o teu trabalho. Tá? Então, se você também, como direção da escola, você diz, não, isso não é problema meu, é da segurança pública, né? De fato, deveria. Né? Um pai que ameaça uma professora deveria ser um caso da segurança pública. Mas nós sabemos que a segurança pública não vai agir. Né? O que eu tive que fazer? Chamar o pai aqui e eu mesmo falar para ele, repete para mim aqui esse negócio. Né? Aí, aí mandei ele embora, botei para correr, falei para ele não aparecer mais, mas isso não é o meu papel. Mas, infelizmente, tem que fazer. Né? O Congresso está preocupado com outras coisas. Eles até passam a mão na nossa cabeça, os professores não estão nem aí para professor. Tá? Nem para professor, nem para aluno. Aí, pelo menos os da periferia. Tá? Porque a gente não vê nenhuma lei, nenhuma regra louca para escolas particulares. É sempre a nossa escola pública. É sempre os professores da escola pública que começam a sofrer. Né? Um certo tipo de preconceito, né? Exatamente, né? Exatamente. Se houver cortes agora do governo, vai ser onde? Na educação. Mas qual educação? Essa aqui. Não a dos caras lá que pagam uma nota para estudar. Então, não temos apenas interesse no tema violência. Andamos conversando com alguns moradores identificando que atualmente a escola Sérgio Esmentil de Camargo não possui brigas entre alunos. Alguns relataram que na antiga gestão havia diversos episódios de violência. Parabéns pela atuação da gestão. Ó, ainda estamos. Estamos quebradinhos, mas assim, essa coisa da briga lá na rua, de não sei o quê. Mas isso não é nenhuma mágica, viu? É presença. Na hora da saída, vai lá na saída. Pronto. Os caras já falaram. Também é uma diferença que aqui é uma escola que os alunos mais velhos aqui estão entre 13 e 14 anos de idade, certo? Não é ensino médio. Eu já trabalhei com ensino médio, aí a dinâmica é outra. Né? Então, também tem esse fator. É um fator positivo que você chega ali, dá um gritão, o moleque sai correndo e agora com o ensino médio, né, de repente. E aí, claro, né, gente, infelizmente, estamos no Brasil, um país machista, onde eles tratam o homem de um jeito, né, mulher de outro, se é um diretor é visto de um jeito, se é a diretora é de outro, então tem tudo isso. Né? Então, eu acabo tendo esse benefício, né? De ser homem, grande, falar grosso, não sei o que, aí é um mercado, mas não deveria, né? Não deveria. A nossa escola está aí. É isso. E como o alto índice da violência policial nas periferias prejudica o nível da educação dos jovens periféricos? Porque as crianças acabam com isso, eles acabam desacreditando que e que estudar garantiria a eles não passar por determinadas coisas. Infelizmente é isso. Né? Quando a gente tem caso de um estudante periférico, mesmo ele passa por algumas violências policiais, ele acaba tendo um descrédito, né? Ele fala, poxa, então estudar não me garante que a polícia não vai me parar e me esculachar. Né? Então, esse é um problema. Então, você percebe que uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. A gente não vai ter uma sociedade menos violenta se a gente não começar, por exemplo, se os políticos não entenderem o que é violência. Se a polícia não entender o que é violência. Eles não vão estar aprendendo aquilo que eles estão lidando. Exatamente. O que é? Por isso que eu falei no plural, são violências. Né? Porque para muita gente, violência é só se eu te bater. Se eu te excluir, para muita gente não é violência. É o direito meu de excluir. Não, eu estou sendo violento com você.
causando alguma coisa. Então, são violências. Então, você percebe que quando se fala, você abre o jornal, pega o jornal, por exemplo, você fala em violência no singular. E não, a violência ela não é singular, a violência ela é plural, são violências que a gente passa no dia a dia. Exatamente. Por exemplo, lá, o aumento do imposto, sei o quê, ou vai aumentar não sei o quê. Isso é violento também, mas com quem? Com quem vai pagar mais, né? Só que não entendem isso, acham que isso não é violento. A gente precisa dessa forma, né? Assim como o policial acha que falar, gritar com alguém, chamar de vagabundo, isso é violento. Isso é violento. Então, a violência não é só bater, não é só matar, mas galera vive dessa forma. Então, infelizmente. É até uma forma repetitiva de causar impacto na sociedade, né? Porque começam desde cedo a violência entre jovens e vai crescendo até eles virar adultos, que vai impactar nosso cotidiano. Exatamente. Até porque quando a gente fala assim dos políticos, fala na polícia, quem é o policial? O policial é alguém que também, em algum momento, lá atrás, sofreu algum tipo de violência. Porque o policial, ele não é alguém que, esse aqui nasceu policial. Não. Exatamente. Quantos policiais você conhece? Eu não conheço nenhum policial que veio de família rica e decidiu ser polícia militar. Ir para a rua combater o crime. Não. Os periféricos, são os periféricos. Os que sofrem violência, certo? Que depois querem combater a violência com mais violência. Né? Porque eles sofreram violência. Então é isso, como é que eu dou simplesmente uma falha arma na mão de alguém violento e falo, vai lá combater o crime? Não, ele vai cometer mais crime. Esse é o problema. Ele vai estar, de certa forma, protegido pela lei. Sim. Está em um outro papel diferente. Sim. O criminoso. Sim. Ali Paulo Freire dizia o seguinte: quando a educação não dá certo, o desejo do oprimido é se tornar opressor. Então é isso. Muita gente, se você perguntar para alguém na rua, para alguém, fala assim, se você fosse político, você também ia roubar? Lógico que eu ia. Exatamente. Se você fosse policial, lógico. Você entende? Então, quer dizer, que sociedade que a gente está vivendo? É muito louco isso, não? É muito louco. O cara reclama, mas se ele fosse político, não, claro, tem que roubar mesmo. Porque, de certa forma, né, é um pouco até egoísmo, porque a gente só pensa na gente, a gente não pensa no próximo. Não existe próximo. É uma falta de empatia totalmente viva na sociedade, né? Não existe próximo. Não existe próximo. Não existe próximo. Só existe eu. Não existe outro. Existe eu e os meus. Né? E quando falo os meus, são aqueles mais próximos a familiares e coisa e tal. Né? Mas as pessoas que eu não conheço, né, eu não estou nem aí para elas. Até os jovens de hoje, né? Porque um amigo entra em alguma briga, vai lá se intrometer e acaba causando mais violência, aumentando a confusão. Isso é um mutirão ali ao redor. Quando você pega, por exemplo, teve um vídeo que o professor mostrou outro dia numa escola, duas meninas brigando na sala de aula mesmo, brigando feio, todo mundo na maior tranquilidade. A briga rolando lá e aqui, ó, o pessoal filmando e, quer dizer, ninguém vai falar, pô, vai brigar pra quê, meu? Para, que isso, que não, da hora a briga, né? Você acha que essas pessoas que incentivam as pessoas a brigar, continuarem essa briga e de vez separar, pode também aumentar esse índice de violência? Não tipo assim, só com a pessoa que está brigando, mas sim com outras pessoas que estão em volta observando? Sim, porque assim, o que acontece? Vamos pensar, a pessoa está ali, um amigo meu vai brigar, eu sei dessa briga, né? Se é alguém, numa sala de aula, por exemplo, vai ter uma briga, assim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que vai ter uma briga. Não tem essa de, do nada, um olhou pro outro e saiu brigando. Não, essa briga, alguma coisa está acontecendo que as pessoas não sabem. Então, quer dizer, a sociedade ela é tão desorganizada e tão violenta que a sala de aula
aquela sociedade sala de aula é a mesma coisa. É a mesma coisa. É desorganizado igual. Vai ter briga, vamos observar a briga, vamos ver quem. Depois a gente vai levantar a mão de quem bateu e vai zoar com quem apanhou. Sim. Vai ter mais briga amanhã, porque se apanhou, vai deixar. Entendeu? É desse jeito o negócio. Então, quer dizer, um cara que que eles chamam de isqueirinho, não sei o que, tal, né? Amanhã tem outra briga que ele mesmo também vai arrumar. Que ele vai falar, pô, porra, mano, apanhou, não vai. Vai resolver o assunto. Exatamente. Então, é isso, infelizmente, qualquer coisa é motivo de briga, gente. Olhou pra mim e não gostei, tava me encarando. Vou brigar. Né? Tá aqui, tivemos um caso aqui na escola, gente, que foi o ano inteiro aquilo. Eu não aguentava mais aqueles moleques, eu falava pra gente, vai namorar, arruma uma namorada, falava pra ele, vai, arruma uma namoradinha que vocês vão parar com essa palhaçada. Porque era um tal de um olhava pro outro, por que vocês brigaram? Tava me encarando. Eu não. Eu falava pra ele, vai encarar as meninas, vai arrumar uma namorada, vai fazer alguma coisa. E eles ficavam. Daqui a pouco tava eles de novo lá, a mesma coisa. Não, tava me encarando. Ele falou, você tá olhando feio pra mim, mas olha como ele é, mano. Você vai olhar de outro jeito pra você. E os moleques, foi o ano inteiro desse jeito. O ano inteiro. E via a mãe de um, via a mãe de outro, via a mãe de outro. Sabe, o ano inteiro eles carregaram isso. Até sair daqui, sei lá onde é que estão brigando por aí. Mas assim, um gostava do outro, olhava pro outro, estava me olhando, porque eu não sei quem falou. E, infelizmente é essa sociedade que a gente vive, né? E até por conta desses olhares, né? Continua aumentando a briga, né? Tipo, um boato começou, a pessoa vai brigar. Como se não fosse um motivo grande pra ir destacar o que me agredindo. Porque eu tenho que mostrar que eu tenho poder. Né? Então, falaram pra mim que falaram de mim, não sei o que, não sei quem chamou, me xingou minha mãe. Eu costumo falar, você ouviu? Não. Ah, mas falaram então. Falaram, é verdade que falaram? Eu não sei então. Aí mas já fui lá arrumar briga. Porque eu preciso mostrar que eu tenho poder, que eu sou forte, que eu brigo, que eu faço, que eu aconteço. E que é isso que a sociedade está querendo de nós hoje. Né? Que a gente seja esse tipo de gente. Que queira mostrar com a força que a gente é um bambambam. Geralmente, né, nas escolas, quando uma pessoa ganha uma briga, ele acaba se tornando, vamos dizer, alguém poderoso. Não, mas o negócio. Não mexe com o fulano, que aquele ali ele bate. Então é isso. Né? Isso, gente, é tanto na periferia, quanto nos centros, nas áreas nobres, essa violência, ela é a mesma. Ela é a mesma. Tá? Ela é a mesma. Só que alguns órgãos tratam de maneira diferente essas violências. A violência é a mesma. Aquele policial que lá em Gianópolis, o dono da casa esculachou ele. Falou um monte para ele. Ele não fez nada. Também o policial que quando vem na periferia, basta ele encontrar um moleque na rua, ele quer esculachar, você percebe? Então, a violência é a mesma, só que esse órgão ele trata de maneira diferente as violências, essas violências. Então, isso é um problema. O Estado é violento, porém, ele classifica quem é o violento. Né? Como é que pode alguém violento, que é o Estado, conseguir classificar violência? Não. Primeiro eu tenho que observar que violência que eu estou causando. Né? É como alguém chegar para você e falar assim, olha, o jeito que você falou comigo e coisa e tal, aí você fala, pô, mas eu fiz isso mesmo? Então você vai fazer uma reflexão. Então, você vai fazer uma reflexão de quem você é, de como você age, para não agir daquela forma ou continuar a sua ação. E o Estado não faz isso. O que o Estado faz? Ele arma mais ainda esse braço, que é o braço da polícia, que
vai expandir essa violência, seja onde for. Seja com o bandido que vai trocar tiro, seja com a pessoa que não tem casa, que estão lá numa reintegração de posse. Você percebeu que a polícia age da mesma forma? Da mesma forma. Para ela, o bandido é todo aquele que o Estado diz que é bandido. Então, para a polícia, ela vai agir da mesma forma. Não está nem aí se ali não tem ninguém com arma, que não, mas é o bandido que o Estado mandou eu reprimir. Então, ele vai tratar da mesma forma. Né? Isso, então, porque o Estado classificou a gente dessa forma. Né? Então, infelizmente, aqui na periferia, nós estamos classificados dessa forma. Nós somos violentos, né? Segundo o Estado, a polícia não pode vacilar que aqui, de repente, tem um bando de vagabundo, né? A polícia tem que chegar metendo o pé na porta. Em outros lugares, já o Estado trata de outra forma. Né? O policial é xingado, esculachado e não faz nada. Né? Ele vai embora para casa. Morre. Exatamente. Né? Infelizmente aqui não. Então, quer dizer, quem é violento de fato? Né? O Estado. O Estado é o causador dessas violências. Se tem violência em casa, na rua, na escola, o Estado é que está causando essa violência. Porque ele é violento. Né? Porque ele mostra para essas pessoas, né, que ela vai ser sempre tratada com violência. Lá, vai lá no hospital, a fila é enorme, né? O cara morre na fila. Então, o Estado mostra isso diariamente. Não dá para não ser violento, infelizmente, porque é violência todos os dias. Todos os dias. A violência já se tornou parte da nossa família. É verdade. É boa essa, gostei da sua fala. É isso, a violência se tornou parte, anda com a gente. Né? Anda com a gente. A gente tem que se policiar para não deixar ela aflorar. Porque ela está com a gente já, a gente já está, porque a gente está sofrendo isso diariamente. Você liga a televisão, é violência, você vem aqui, é violência, não sei o que é violência. Se você encostar seu carro no carro de alguém, pronto, é violência, xinga de tudo que é nome. A violência, ela é igual uma doença, ela se espalha ao redor. Alguém começa e aquilo vai se multiplicando. Vai. E a gente está nessa de mostrar quem é o mais violento. Né? Quem é o mais violento? Então, é isso. Quem for mais violento ganha. Né? Já vi isso aí, ó. Irã, Israel, Estados Unidos. Quem é mais violento? Quem que ganha a guerra? Exatamente. Só que sabe uma coisa que eu acho interessante? É assim, ó. Quem manda matar, não sai, não pega uma arma para matar. Eles invocam aqueles para matar. É interessante isso aí, né? Porque assim, tanto lá de Israel, autoridades de Israel, né? Tanto autoridades do Irã, tanto autoridades dos Estados Unidos, nenhum dos dois arregaçou a manga e vamos para a guerra. Não! Para os Estados Unidos Irã. É muito louco isso, né? Ele mandou, mas ele não agiu. É muito louco isso. Eu sou violento, e aí o que eu faço uso da violência do outro. Né? Então, quer dizer, o Estado, né, você pega os Estados Unidos, por exemplo, vamos pegar como exemplo, né, é um país violento, sempre foi, né? Só que assim, o governante usa da violência das pessoas, né, para ele se beneficia disso. Né? Então, quer dizer, gente, não estou nem aí se morreu criança, não estou nem aí se morreu mulher, se morreu gente que não tem nada a ver. Né? Eu quero que eu falei, eu dei a última palavra. Quer dizer, e aí tem gente, infelizmente, aqui no Brasil mesmo, que está aplaudindo muita coisa. Não, gente, em guerra não se aplaude nada, e nem ninguém em guerra. É porque, exatamente, até o soldado que morre na guerra, coitado, porque era alguém que deixou uma família, deixou filho, que não sei o que, blá, 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 né? E juro pra você, quem devia morrer na guerra é quem incentivou a guerra. Quem devia morrer na guerra era, claro, estou falando isso aqui, mas
são as autoridades que todo dia incitam a guerra. Esses deveriam ser os que deveriam estar lá na guerra. Não, mas o que está morrendo são outras pessoas, são outros, eu vou usando dessa violência, né? E até, tipo, na Segunda Guerra Mundial. Porque tudo começou por essa ideia, tipo, eu tenho que ir atrás daquilo que eu perdi. A Alemanha achou ela perdedora, ela quis mostrar que ela vai vencer a guerra. E tudo aquilo causou milhares de mortes e consequências para o mundo inteiro. E acabou não resolvendo nada no final. E é o que está acontecendo agora, gente. Não é de outra forma. Essa guerra, Irã, Estados Unidos, Israel, né? Você vê que o pessoal já até esqueceu os mortos lá de Gaza. Né? Ali foi um extermínio. E muita gente, que Israel tem o direito de se defender do quê? Do que Israel está se defendendo quando atacou Gaza? Milhares de pessoas mortas. Porque tem um grupo terrorista, não sei o quê, tá bom. Mas as outras pessoas. Exato. E quem não é terrorista e quem não é. Então, se o seu primo é terrorista, você tem que morrer também. Infelizmente é isso. Mas. E aí, quando a gente fala em violência, né, é isso. Todo dia é isso. Todo dia. Repetitivo. Todo dia é isso. Isso reflete na escola. E para finalizar essa entrevista, qual a mensagem o senhor deixaria para os jovens que convivem na violência, com as violências, diante do que sentem e não têm a quem corrigir? Olha, eu fico pensando às vezes quem sou eu para falar alguma coisa para um jovem que está aí nessas violências, sendo que a gente pode fazer muito pouco, né? Mas eu acredito que ainda é a educação essa forma, né? Não de ficar livre da violência de modo geral, mas algumas violências você consegue afastar, né? A violência da falta do emprego, a violência da fome, tudo isso aí eu acho que com a educação você consegue afastar da sua vida. Agora as outras violências a gente vai precisar ter muita consciência de onde a gente está, quem a gente é, né, para mudar. Porque tem coisas que dependem de nós, tem coisas que não. Né? Para que a polícia seja menos violenta, do que depende? Depende de um governante que veja a sociedade de outra... Exatamente. Então, quer dizer, então está fora da minha governabilidade. Eu vou ter que entender quem eu sou, né? Porque assim, gente, a barata não pode votar no inseticida. Se o inseticida ganhar, eu tô ferrado, eu vou morrer, né? Mas a galera ainda não entendeu isso, né? Então acho que falta um pouco dessa coisa de entender quem eu sou, onde eu estou, né? E aí... É tipo uma briga política, né, entre direita e esquerda. Muitas vezes a necessidade que a direita tem não é aquilo que a esquerda pode proporcionar para ela. E é a mesma coisa para a esquerda. Eu costumo dizer que entre direita e esquerda eu continuo preto. Porque, e aí, vamos pensar assim, entre direita e esquerda nós continuamos pobres na periferia. Então, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho para ver o que está acontecendo. Porque, direita e esquerda, mudou o quê? Direita, você, o que aconteceu? Né? Então, calma. Então, primeiro, coloque seu pezinho no chão, veja quem você é, e a partir daí, né? Porque assim, gente, eu como eleitor, eu voto em pessoas. Eu voto em pessoas, né? Eu voto em pessoas. Então, a ideia de fulano aqui tem a ver comigo. Pode ser que eu me decepcione com fulano, mas eu dou uma olhada e falo, não, isso aqui está mais próximo, não é que tem a ver, é o que está mais próximo. Porque eu não achei ainda um político que eu falo assim, não, isso aí representa, não. Mas o que está mais próximo, aí eu vou lá e voto no cara, ou na mulher e tal, né? Mas a galera não sei o que está acontecendo, a galera não quer fazer isso, né? De analisar quem é fulano, quem é ciclano, não, né? Está próximo do que eu acredito de verdade, né? Se não está,
eu não voto, então eu vou votar nesse aqui. Mas é uma coisa muito louca, infelizmente. E a gente vai continuando aqui. No ano passado nós fizemos uma entrevista, Foi. nós debatemos isso, tá vendo como as coisas não mudam? As coisas não mudam. Né? E a galera quer brigar porque fulano, porque não sei o que. As coisas não mudam. Infelizmente é um looping. Que gira e acaba no mesmo lugar. Por dia que o empregado fala assim, quer saber? Vou cruzar os braços, não vou sair para trabalhar hoje. O patrão abaixa a cabeça para ele na hora. Na hora. Mas não, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Né? Porque o dia que o empregado fala assim, ó, ou você me trata com respeito, um salário digno, ou não tem esse trampo, nós não vamos trabalhar. E aí não vai adiantar o patrão falar assim, eu vou contratar outro, porque aquele outro vai falar a mesma coisa para o patrão. Não, meu amigo, só vou se tiver dignidade. Tem dignidade? Mas não. Aí eu cruzo os braços, o outro fala, não, eu vou trabalhar aí. Aí já é. Continua a mesma coisa. É a tal da empatia que a gente fala, não estou nem aí para os outros. João, deixa eu te fazer uma pergunta. O que falta para a escola ser um espaço de transformação? A segunda pergunta que eu tenho para te fazer são três. A segunda seria, que eu ouço de muitos diretores, pessoas que se acham grandes intelectuais, e diz que palestra não surte efeito. A sua concepção. E a outra seria, o que você vem observando, que nem ontem foi colocado as escolas que vão receber uma grande premiação. O que você pensa sobre o projeto dentro da escola? Seria essa daí. Vamos lá, deixa eu... Vamos começar com a questão de palestra. Claro, eu sou palestrante, então eu vou dizer para você que palestra surte efeito. Surte, mas se houver um trabalho, por isso que eu costumo dizer que a escola de vocês é uma escola exemplo disso, porque tem um trabalho. Então, vale a pena a palestra quando você tem um trabalho. Agora, quando não tem, vai ficar palestra pela palestra. Vem uma pessoa aí, falou, mas... não deu em nada, porque uma coisa é, eu vou lá numa escola, falo sobre o racismo, falo tal, todo mundo sai de lá, né, comovido, fala, pô, é verdade. No outro dia, o couro tá comendo de novo, um xingando o outro, que não sei o quê, por quê? Na escola não tem nada, então não adianta. Realmente não vai surtir efeito se o lugar que te chama para a palestra, né, não tenha como objetivo a sua palestra. Mas se for, eu costumo dizer, tem gente que gosta de encher linguiça. Tem gente que gosta de encher linguiça. Então vamos fazer uma palestra, vamos tirar uma foto e falar que a gente fez. Né? Então, se existe um projeto na escola, qualquer palestra vai surtir efeito. Seja de alguém da escola ou fora da escola. A gente costuma sempre trazer alguém de fora, porque a gente já tem aquela coisa de que o santo de casa não faz tanto milagre, né? Você trazendo alguém, né, as pessoas de repente... Isso é bom também. Por um lado, é bom. Mas só vai surtir efeito se houver um trabalho. E escola que não trabalha projeto é escola morta. Não tiver projeto... O Grêmio é um projeto. Eu acompanho vocês lá na rede social, na sala de leitura lá de vocês. Então, quer dizer, isso é um projeto. A escola está se movimentando. Faz com que vocês gostem mais da escola, queiram uma escola diferente, faz com que adolescentes da mesma idade de vocês, né, também percebam e falam, pô, se eles podem, eu também posso, né? Claro, não é uma coisa de, É um processo. Demora um pouco, né? Mas sempre surge alguém. Eu queria participar. Como é que faz? Sempre tem um
E é isso, aí você acolhe, tal. É que as pessoas, nós estamos numa sociedade do imediatismo, elas acham que assim, fez uma palestra aqui, amanhã tem resultado. Ah, montou um projeto, amanhã já está. Não, é um processo, tem que ter continuidade. Um Trabalho, exatamente. Então, para a gente finalizar a entrevista, a gente agradece o João Almeida e pelo senhor ter transmitido através dos seus pensamentos, dos seus conhecimentos, das suas vivências. E esse foi o Nordestina News.